Excelente noite a todos. Tenho o maior prazer hoje de estar aqui com o projeto de 2022 do Fórum Nacional das Comunidades Tradicionais de Terreiro do Brasil, onde nós estamos percorrendo o Brasil inteiro para falar com os nossos, sobre os nossos e para os nossos. Então, nós estamos aí chegando já próximo ao Fórum Nacional, que será nos dias 7, 8 e 9 de setembro. Nós estamos chegando também próximo à nossa plenária nacional, que acontecerá dia 5 de setembro, na Câmara de Vereadores de São Paulo. E hoje eu tenho prazer, eu tenho a satisfação de receber uma Ialorixá que é militante, uma Ialorixá que sempre esteve à frente, não só do Pinochet, mas que também sempre esteve à frente das questões, sempre luta em prol do nosso povo, para o bem do nosso povo, e é uma grande guerreira. Eu estou falando da Ialorixá Jaciara Ribeiro, do Axé Abaçá de Ogum, na cidade de Salvador, Bahia. Seja bem-vinda, minha sua bênção, e Exu nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine sempre. E na técnica, com o pai Jean, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uma forte satisfação a todos que estão nos acompanhando, né? Também nós estaremos no formato de podcast, ou seja, para aquele que não pode nos ver na nossa entrevista, poderá estar ouvindo, indo para o trabalho, ou estando ali aguardando alguma consulta médica, enfim, para poder a pessoa ter uma comodidade maior. Então, muito obrigado a todos, e esteja à vontade, mãe, a sua bênção mais uma vez. O Senhor abençoe, sua bênção, a bênção também ao Pai Jean aí em Porto Alegre, não é isso? Dizer que é muito importante para mim ter um espaço como esse, né? Eu agradeço, até porque a gente não tem a mídia ao nosso favor, então ter um espaço que a gente possa atingir outros espaços, outros estados, para mim é muito importante, né? Queria agradecer imensamente em nome da ancestralidade aqui dessa casa. Você já me apresentou, né? Eu sou a Ialorixá Jaciara Ribeiro, geralmente me conhecem como Mãe Jaciara de Oxum. Moro aqui na Lagoa do Abaeté. Fiquei pensando que pontos eu poderia estar falando na minha trajetória, mas queria iniciar falando também em que frentes eu estou, né? Eu sou a Ialorixá dessa casa a partir de um momento muito triste, que foi a morte da minha mãe biológica, a mãe Gilda, que eu vou estar falando um pouco aqui, mas também sou coordenadora de um projeto IACO Biodé, Mulheres que Transformam, né? Além de ser Ialorixá aqui no Abaçá de Ogum, eu tenho uma casa de Oxum bem diferenciada, que é no Quilombo Caipora, que é uma casa que o nome é Ileaxé Ofá Omilaió, né? Que é a flecha de Oxóssi que cai na água e traz alegria. E eu estou muito feliz porque eu inaugurei, né? Implantei esse axé de Oxum dentro do Quilombo em plena pandemia, né? No momento totalmente desgovernado, de perda de direito, de vulnerabilidade. O Oxum me dá essa possibilidade. Foi 24 de setembro, eu vou fazer um ano agora, e essa terra tem um diferencial que eu construí a casa de Oxum, tem uma lagoa perto, são 5.000 metros de terra, mas mesmo assim a minha luta ela é incansável, porque mesmo tendo esse espaço aqui perto da minha casa, que é só 40 minutos para o Quilombo, a gente vive um dos piores momentos, que é a degradação, a invasão, o racismo religioso, o racismo ambiental que a Lagoa do Abaeté tem vivenciado, né? A gente, em plena pandemia, nós tivemos algo muito ruim, que foi a construção
de uma elevação, né, de esgoto bem na beira da lagoa, né? E mesmo no momento de pandemia, a gente não consegue entender como é que o governo do estado da Bahia e a prefeitura conseguem verbas para implementar, não é o progresso para esse espaço, porque se eles tivessem dialogado com a comunidade, a gente está no entorno da lagoa, né? Afeta toda uma população que perde, né, todo o seu espaço. E eu fiquei muito decepcionada porque a gente não conseguiu ir para as lutas nas ruas por conta do Covid, né? Então, o racismo ele é tão perverso que quem está no poder, quem tem a caneta na mão, ele sabe fazer um projeto de desafricanizar o nosso povo, de tirar o nosso direito. Então, é muito fácil. O governo chega com o dinheiro, as máquinas, a obra acontece, né? As grandes idealizações de retrocesso para a nossa realidade, porque ser de candomblé, as pessoas têm que entender que a gente não cultua só o orixá dentro dos terreiros. O orixá, ele é além desse espaço físico. A gente consegue cultuar Iemanjá quando a gente vai na praia fazer uma oferenda, a gente consegue cultuar Oxum quando a gente vai nas lagoas, nos rios, a gente consegue cultuar Oxóssi, Ossanhe, Obaluaê, dentro da mata, na terra, e assim sucessivamente. Eu acredito que o candomblé é uma religião que se preocupa realmente com o bem viver do ser humano, né? Na autoestima, na ideologia de espaço sagrado, né? Então, a Bahia está passando por um momento muito difícil, até pela minha trajetória, que eu me tornei um ativista da luta, não porque eu vim de um movimento negro, nem porque eu estudei sobre isso. Foi a dor da morte da minha mãe, né? Eu vou sair um pouco do racismo ambiental da Lagoa da Abaeté e vou falar do que foi essa morte, né, tão triste para mim, quanto filha biológica de Mangilda, né? São 22 anos da morte de Mangilda e as redes sociais, as pessoas, não só no âmbito estadual, mas também no âmbito nacional e internacional, conhecem o caso Mangilda, né? Minha mãe morre por conta da intolerância religiosa. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela pega a imagem de Mangilda em 2000 e coloca, né, a foto dela no jornal Folha Universal e escreve: macumbeiros, charlatões lesam o bolso e a vida de cliente, né? E Mangilda veio a óbito porque ela não aguentou ter a sua imagem imaculada dessa forma. E ela assina a procuração para o advogado em uma quinta-feira, dia 20, e sai na sexta-feira, né? E volta para o terreiro dentro de um caixão. Então, assim, ela não deu tempo nem de ver a luta ou a imagem dela ter sido reparada, né? Por conta do uso indevido da imagem dela em um jornal de fundamentalismo que é a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu fiquei dona do espólio para essa luta, né? De buscar uma reparação não financeira só, mas também de uso indevido da imagem de Mangilda, né? E foi muito difícil para mim, porque a gente não estava preparado, né, há 20 anos atrás, o que fazer, aonde denunciar, é no Ministério Público, é na delegacia, enfim. Foi muito complicado para a gente entender, então a gente foi aprendendo junto com outros terreiros, com movimentos negros, com alguns parlamentares, né, com a Secretaria de Reparação, que também contribuiu, mas a gente não tem uma delegacia especializada para tratar de crimes de violência, né, contra o povo de Candomblé. O que é racismo? Ele acha, não, é briga de vizinho, a gente denuncia e a gente nunca tem uma resposta, né? E o caso Mangilda, depois da morte dela, foram 10 anos, né? Essa luta, a Universal perdeu, nós ganhamos, né, na primeira instância, eles tinham que indenizar Mangilda um valor de 1.372.000, que é a quantidade de jornais que ele vendia na época, que foram vendidos, e eles recorreram e disseram que não ia enriquecer a família de Mangilda, né? Então, durante 10 anos, o valor de 1 milhão caiu para 600 mil, depois para 150, né? E aí, o jornal, a mídia é tão perversa que ela escreve assim: mãe de santo ganha 1 milhão da Igreja Universal. Isso foi muito difícil para mim. Eu fiquei exposta, né? Vulnerável, porque a mídia ela é perversa, e eu tive que fazer um grande esforço para edificar essa luta e mostrar que a Igreja Universal não pagou esse valor, né?
E, na verdade, eram 7 herdeiros na época, né? Eu e mais 5 irmãos e mais o meu pai. E esse valor ficou muito pequeno em vista da perda irreparável da morte de Mangilda, né? 150 mil, né? Com os juros ficou 300 e pouco para 7 herdeiros, não deu nem 40 mil para cada um. Então, a gente precisa entender que a forma da banalização dos nossos corpos, né, é de qualquer forma, né? E para mim, a maior reparação foi levar a Igreja Universal do Reino de Deus aos tribunais, e eles, além de pagar esse valor, tinham que botar no jornal Folha Universal pedido de desculpa a Mangilda, e isso não foi feito porque eu não tive acesso aos jornais. E agora a gente tem aqui na Lagoa do Abaeté um busto de Mangilda, vocês devem ter acompanhado, e ele foi violado 2 vezes. Em 2016, foram lá, quebraram, apredejaram, a gente reconstruiu de novo. E agora, em plena pandemia, no ano passado, em julho, um homem negro sai da igreja, fundamentalista, e diz que estava lá em nome de Deus, e apedreja e quebra o busto de Mangilda. E pasme que ele é preso em flagrante, é algemado, é levado para a delegacia. Eu peço uma advogada, que é filha da casa, para acompanhar, porque eu não me senti bem de ver, além de minha mãe ter tido a sua imagem imaculada pela Igreja Universal do Reino de Deus, invadiram aqui o terreiro, a Assembleia de Deus, bateram com a Bíblia na cabeça de Mangilda, e depois que ela morre, vão matá-la de novo, né? Indo apedrejar e quebrar o busto. Então, eu nunca tinha tido nenhum súbito assim de uma dor no peito, minha pressão subiu e eu não consegui acompanhar o acusado, né, que cometeu esse crime de intolerância religiosa, de racismo. E ao chegar lá, a advogada ficou muito preocupada porque a delegada disse: não, ele teve um surto e soltou ele. Então, não tem como você entender que uma delegada, aí a advogada, que é Turungilê, uma bomba da casa, ela falou para a delegada: por favor, a senhora é médica, porque a senhora está dando o laudo dele, por que tem que saber se é surto ou não? É um médico, né? Foi que ele teve, mas a senhora ela tinha que entender que ela estava no papel ali de delegada, né? De prescrever, não, de dizer que é um crime de racismo e de intolerância religiosa. E ela disse que foi um crime de vandalismo. Então, apedrejar um busto de um Ialorixá vestida, o monumento não é só simbólico, é uma imagem de um Ialorixá de turbante, com fio de conta. Então, quando ele apedreja o busto de Mangilda, ele está dizendo que ele pode fazer isso com qualquer um de nós. Então, assim, eu trouxe um pouco dessa realidade do caso Mangilda, e aí trago também dessa questão da elevação do esgoto na Lagoa do Abaeté, e trago também os avanços que a gente tem aqui no estado da Bahia, né? Nós temos a Secretaria de Reparação, a CEPROME, nós temos o Centro de Referência de Combate ao Racismo Nelson Mandela, nós temos o Ministério Público, nós temos a delegacia, mas nós não temos realmente as nossas políticas públicas sendo praticadas, né? Principalmente nas escolas, quando a gente sabe que tem a Lei 10.639 que fala da nossa cultura, da nossa religiosidade, e se a professora ela for evangélica, ela não vai falar sobre a África, ela não vai falar... A gente não quer que ninguém ensine religiosidade, nem a maneira que a gente cultua a nossa religião dentro do terreiro. Quer ser do candomblé, venha para um terreiro de candomblé, né? Jogue os búzios, seja atendido por um Ialorixá, e aí tome caminho na sua vida espiritual. Mas dentro das escolas, você não pode querer que uma professora só fale de Deus. Como a gente tem agora um desgoverno desse, que um presidente da República faz arminha e faz... no dia da posse dele, ele dá a mão a todo mundo e ora. Ele diz que só existe uma religião no país. Então, a gente está vivendo um momento tenebroso, um momento muito feio, que o país não poderia estar vivendo, que a gente sabe que há um endereço muito certo para o racismo, para a intolerância religiosa, que é nas nossas comunidades. E são os terreiros de candomblé que têm realmente dado conta para toda essa vulnerabilidade, seja ela de privação de casa, é o terreiro que acolhe, né?
a pessoa não tem orientação para saber como lidar com a violência contra a mulher, né? É o terreiro de Candomblé que acolhe. Antes dela dar queixa numa delegacia ou procurar qualquer direito, é dentro de um terreiro de Candomblé que há o primeiro atendimento, né? Então, o terreiro de Candomblé é uma casa religiosa. Eu sempre digo que é o Estado dentro do Estado, é o governo dentro do governo, porque aqui a gente consegue dar conta de tudo. Nesse momento de pandemia, foram os terreiros de Candomblé que costuraram as máscaras, foram os terreiros de Candomblé que conseguiram, com articulações políticas, né, com várias instituições, conseguir cesta básica para o nosso povo. Então, assim, é muito importante o voto. Mais importante ainda, em quem você vota, porque o voto ele tem preço. Talvez você ganhe um valor no dia da eleição. Um saco de cimento, uma cesta básica, uma gambiarra, R$50, mas ele vai ter preço de 4 anos. É o que a gente está vivendo agora. Então, a minha fala ela é muito em cima dessa conjuntura que o país passa. E eu também queria falar das lutas que a Bahia tem travado, né, com o Estatuto da Igualdade Racial, com a forma de aquilombamento. A gente tem se organizado, né, em terreiros. Eu acho que é uma grande rede de mulheres, mulheres de Candomblé, mulheres do movimento negro, que tem pautado o empoderamento de mulheres pretas, mas é um empoderamento de dar visibilidade do que a gente já faz, né? Foram as mulheres de Candomblé, segundo uma fala muito importante de um baculo, que é Macota Valdina, que não faz mais parte dessa dimensão, ela dizia que essas mulheres pretas que dão compasso para outras mulheres chegar, né? E a gente também está vivendo agora em um momento muito importante, que é a PL, né, para o povo de Candomblé, que leva o nome Macota Valdina. Eu ainda estou recentemente chegando com o grupo das pessoas que estão trazendo essa luta, mas eu queria focar mesmo na nossa fala aqui, nesse racismo, nessa intolerância religiosa, porque se a gente falar muito dos avanços, a gente esquece o que a gente está sofrendo nessa atualidade. Aí eu falei da Lagoa do Abaeté, e ainda mais perigosamente, em plena pandemia, a gente se acorda e se depara com um vereador evangélico que faz uma PL para mudar o nome, né? Um projeto de lei para mudar o nome das dunas do Abaeté para Monte Santo, Deus proverá. E a gente se articulou com outras frentes parlamentares, homens negros e mulheres e povo de terreiro, e a gente conseguiu fazer com que envolvesse o Ministério Público também, e essa PL, né, esse projeto de lei caiu, mas a construção não caiu. O Ministério Público interviu, dizendo que era para a obra parar, e a obra não parou, está de vento e popa. Eu fiz alguns vídeos, né, mostrando a forma da construção, e para mim é adoecedor, porque eu moro do lado das dunas, né? O terreiro, o Axé Abassá de Ogum, é aqui na Lagoa do Abaeté, e eu passo todos os dias e sou obrigada a ouvir e ver eles orando, e de uma forma muito perversa, né? A gente não deu conta, realmente. Eu sempre falei para alguns ialorixás e amigos meus de Candomblé que essa obra teve continuação porque a gente não acampou nesse lugar, né? Eu queria ter uns 500 filhos de santo do MST, que são companheiros de luta, para a gente chegar de facão na mão e demarcar território. Então, eu acho assim que é vitimismo. Vocês têm o dique do Tororó, vocês têm a pedra de Xangô, mas a gente que é de terreiro de Candomblé, a gente nunca procurou nenhum terreno para criar um templo com o nome de todos os terreiros da Bahia. E todo mundo tem igreja, são pastores, e eles invadem uma área de proteção ambiental e constroem um templo e demarca território, que a gente de Candomblé não pode fazer oferenda, a gente de Candomblé não pode passar vestido com nossas roupas litúrgicas, nossas roupas brancas, porque os fundamentalistas, os evangélicos, batem com a Bíblia na gente, xingam. Então, as denúncias, elas são muito pequenas, porque o nosso povo já está tão cansado de denunciar que a gente está querendo ir para cima, né? E ainda o pastor
foi na delegacia daqui do bairro, Itapuã, da minha comunidade, deu uma queixa dizendo que a Ialorixá Jaciara Ribeiro fez vandalismo, que eu fui lá, toquei fogo na placa, e eu tive que ir para a delegacia, fui ameaçado de morte várias vezes por telefone, e estou aqui na luta, entregando a minha vida na mão do Abebé de Oxum, e não estou me vitimizando, eu vou para frente das trincheiras mesmo, porque eu tenho um legado ancestral, que é a história de quem me antecedeu, de mãe menininha do Gantuá, de mãe Gilda, de Macota Valdina, de mãe Estela, de mãe Senhora, de Olga de Alaqueto, de Luísa Bairro, entendeu? De outras e tantas mulheres, como Marielle Franco. Então, eu acho que eu não ando só e povo de Candomblé tem ancestralidade. Axé, com certeza. Eu já sabia de tudo que você falou, que eu venho, né, acompanhando a família minha toda baiana, e a família minha biológica também. Meus avós foram baianos, né? Meus pais também são baianos, eu nasci mineiro, mas, ou seja, meu sangue todo está aí. E eu fico muito triste quando a gente verifica as coisas que têm acontecido, e a senhora, como militante que é, sabe que tem acontecido, não só aí em Salvador, não só na Bahia, mas pelo Brasil inteiro. Aqui em Belo Horizonte não é diferente, você tem acompanhado várias situações, igual agora mesmo na cidade da região metropolitana, essa semana, onde uma adolescente, né, que se iniciou no Candomblé Angola, ela foi utilizada por professores, inclusive, e aí, no final, o sacerdote, foi que, né, inclusive fez vídeo e tudo mais, ele desistiu de ir à frente com aquela denúncia. E isso aí que a senhora tem feito e que a senhora acabou de falar, é uma coisa que nós todos temos que ter a certeza de que nós não podemos, de forma alguma, desistir das coisas, principalmente quando se trata da nossa sexualidade. Aqui em Minas Gerais, assim como no Rio, como em São Paulo, como no Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim, nós temos enfrentado uma situação que é nacional, sim, porque para o nosso povo nunca se chega a uma reparação. Quando se tem uma lei de cotas, a gente tem que brigar para que ela continue e falar, olha, se tiver mais 500 anos de Brasil e mais 500 anos dessa lei de cotas, não irá reparar 100 anos que o nosso povo sofreu na chibata, entendeu? Nos navios negreiros, nos porões, entendeu? Que o nosso povo teve que passar. E quando a gente fala isso, eles acham que a gente está se vitimizando. Eu queria ver, eu não sei, provavelmente não irei alcançar isso, mas eu queria ver um desses que tem aí, que ficam falando em televisão aberta, demonizando o nosso culto, sendo que o nosso culto não é cristão. Nós não temos nada a ver com o que eles chamam de Azazel, de diabo, de Satanás, de Beelzebub, de Caifás, enfim, qual o nome que eles se dão? Nós não temos nada a ver com isso. Eu respeito, eu aceito quem quiser falar, mas nós não somos satanistas, porque nós não temos Bíblia. Exu é vivo, Exu é o senhor do movimento, Exu é o dono da praça, é o senhor da comunicação, é aquele que faz a ligação entre o sagrado e o terreno, é aquele que tem o dom de sempre se reinventar e trazer essa força para a humanidade. E as pessoas achovalham, as pessoas gostam. A gente vê vídeos que realmente eu queria só dizer para esses que fazem isso, que dizem que é em nome de um Deus, porque eu creio que religião nenhuma prega o mal. Religião nenhuma prega a perseguição.
né? Pelo pouco que eu conheço da Bíblia, né? Jesus Cristo foi perseguido, né, pelos falsos profetas, que eles que se dizem, né, que estão fazendo isso com a gente. Eles que chegaram na década de 70 para cá, que construíram vários impérios montados em cima do poder financeiro, e da década de 90 do poder político para cá, porque contra eles nada acontece. Não é porque não existe não existe lei, não existe Constituição Federal. Existe, mas só que eles chegaram num ponto aonde 2/3 do Congresso Nacional, e é a terceira maior bancada que tem no Congresso Nacional hoje, né, é dos neopentecostais. Eles pegam o poder da Bíblia, utilizam a religião, sim. É uma palhaçada. E aí eu não estou desrespeitando nenhum evangélico. Eu estou sim falando dos que vão nas TVs abertas, que são concessões públicas, que eles ganharam lá na década de 90, justamente por ter deputados e ter a pressão religiosa a favor deles, e ficam meia-noite, 1, 2 horas da manhã, inclusive utilizando terminologias que são nossas, de religião de tradição africana. Que é o quê? É o banho de descarrego, né? É a rosa consagrada, é o banho de folha para poder trazer prosperidade. Isso tudo tem lá, né? Isso tudo tem lá. Agora, o nosso candomblé, a nossa umbanda, a nossa quimbanda, o nosso perecô, a nossa joelha, aí está errado, né? Então, eu ando sempre dizendo isso. O nosso povo não pode desistir. E a senhora é uma das pessoas que eu acompanho a trajetória, eu vejo a luta, não é de hoje, é desde muito tempo. Eu vi várias vezes, né, inclusive, foi uma das minhas últimas conversas, né, com o nosso saudoso Parodé de Oxó, ele fazendo vídeo e fazendo um álbum, e colocando lá no nosso grupo, lá no Filhos de Axé, aonde ele virava e falava assim: meus amigos, meus filhos, meus irmãos, vamos passar esse tempo, vamos divulgar o que está acontecendo. Então, a gente viu e vê todo dia as agressões, as violências, o racismo, a intolerância, todo tipo de sorte que eles querem jogar para cima. Nós vimos agora a primeira-dama simplesmente respeitando tudo e todos. Se ela quer um Estado fascista, fundamentalista, ela deve se mudar para outro lugar, ou não sei que lugar que ela pretende, o mundo de Nárnia, eu não sei que lugar essa senhora pretende fazer, mas não no nosso Brasil. A nossa Constituição nos garante liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade de fala. Isso que ela está fazendo é um crime. Sim. Isso que o senhor que senta lá na cadeira em Brasília, no Distrito Federal, está fazendo é uma loucura. Eles estão andando nos estados, entendeu? E aí, meus amigos, logicamente, como a grande maioria que irá nos ouvir me conhece, todo mundo sabe o meu lado. Agora, independente de lado, nesse senhor não dá para poder votar. Nesse senhor, dia 2 de outubro, a resposta tem que ser dada. Inclusive, para quem não é de matriz africana, tem que só pensar uma coisa. Para quem é das igrejas evangélicas sérias, porque existem sim, para quem é realmente de coração cristão, porque existem, eu conheço inúmeras pessoas boas, ela só tem que pensar o seguinte: se amanhã ou depois fizesse isso comigo, com a minha religiosidade, com a minha religião, como eu iria me sentir? Sim. Como eu iria estar levando meu filho na escola, né? Se eu sou adventista do 7º dia, por exemplo,
e eu tenho as minhas regras, por exemplo, dia de sábado, enfim, as minhas tradições. Como esses pais, essas mães iriam se sentir ao levar seu filho na escola, entendeu? E ser achovalhado. Eu já cansei de sair e não vou me cansar de ir na escola conversar com diretora, de conversar com coordenadora de curso, de ir em universidades explicar, de ir em todos os lugares. E, infelizmente, muita gente fala assim, mas isso aí é mimimi, isso aí vocês estão falando, mas isso não é tão grave, igual no caso, por exemplo, dessa delegada, né? Porque a função dela, como a senhora mesmo falou, ela não é médica, ela não tem capacidade, ela não tem expertise para poder dizer que a condição clínica daquela pessoa é um surto psicótico ou alguma outra doença que venha a atacar o discernimento desse senhor. A função dela é simplesmente pegar aquela situação, documentar, lavrar o auto de flagrante delito, que é um crime, claro. E pronto. As outras questões ela tem que deixar para as outras esferas, Ministério Público, aí vai para o juiz e etc. e tal. Ela não tem essa condição. Então, nós somos vítimas todo momento. Sim. A todo momento, na sexta-feira, quando a gente veste o branco da gente, a gente é ameaçado. Inclusive, tem uma dessas seitas agora que está usando branco também. Eles querem roubar tudo que é nosso. Na Lagoa da Baité, aqui no espaço que eles estão construindo, eles agora já vêm com uma túnica branca, né? Até confunde as pessoas. Confunde outra, é a acarajé de Jesus, não a acarajé de Iansã. O acarajé, ele é de Iansã, entendeu? A capoeira é capoeira de Jesus, não, a capoeira não é de Jesus, a capoeira é do povo de Candomblé. Justamente foi trazido pelo negro dentro do porão negreiro. Engraçado. Entendeu? E há muito. Eles querem, né? Tudo eles querem, exceção do descarrego, é fogueira santa, para poder nos roubar tudo que é nosso. A fogueira agora não é de Xangô, é fogueira santa. Eu tinha um programa de rádio, que foi na época logo que surgiu esse bolinho de Jesus aqui na Bahia, né? Aí eu peguei na rádio e falei, né? Olha, eu posso até passar uma receita para vocês. Óleo ungido e farinha de trigo. Aí um pastor daqui de um bairro próximo veio ver na sequência a frequência da minha rádio e veio me ameaçar, dizer que não era para eu falar mais na palavra evangelho. Foi ameaçado. Então, assim, eu acho que eles estão tão livres para fazer tudo que para ele entrar no terreiro de Candomblé, que já tem, né, o exército de Cristo, os traficantes evangélicos, que eles adentram o espaço sagrado. Você deve ter visto alguns vídeos no Rio de Janeiro que eles mandam a Ialorixá quebrar tudo. Toca fogo em terreiro de Candomblé. Você não pode estender uma roupa branca. Então, é muito difícil. São momentos muito difíceis. E o pior que me deixa mais assim, o que me deixa mais assustado é que o poder público, as autoridades que deveriam justamente defender, que é a polícia, né, que é o Ministério Público, enfim, todas as autoridades constituídas, elas sempre fazem, na sua maioria das vezes, vista grossa. Elas acham, quando a gente fala, quando a gente vai para as redes sociais, quando a gente eles sempre acham, não, o Brasil tem tanta coisa para poder se preocupar, vocês querem se preocupar com isso, mas se coloca na pele de uma maneira. Pior que está crescendo cada dia mais, né? O racismo, ele não está só na Lagoa do Abaeté, né? O racismo, ele é tão perverso que ele nos mata até quando a gente vai procurar o médico, né? Quando a gente vai no SUS, você vai vestido assim com fio de conta, a enfermeira foi evangélica, ela quer exorcizar a gente, ela quer quebrar o fio de conta. Eu fui fazer exame de rotina, né? E a enfermeira, a técnica, numa clínica particular,
veio tirar o meu sangue, né? E aí ela já começou a orar. Deus tem um plano na sua vida, aleluia. Só porque me viu com pulseiras africanas, né? Aí eu não consegui, meu sangue até parou. Digo, não tem agora, me chama aqui o diretor da clínica, porque isso é racismo, então você tem que denunciar. Eu acho assim que há um projeto político atrás de tudo isso, é poder. Como é que em plena pandemia, né, um momento político, às vésperas da eleição, está sendo construído isso? Ninguém trouxe um projeto para urbanizar, para trazer esgoto, trabalhar o buraco que está na comunidade. A Lagoa do Abaeté, né, está cheio de usuários de drogas que estão dentro do parque da Lagoa do Abaeté, fazendo incêndios, que está tendo impacto ambiental quando eles tocam fogo em fios para poder vender. Então, como é que a prefeitura, o ministério, o governo libera mais de 5 milhões para essa obra e não consegue trazer outros projetos para a comunidade? Que dê autonomia para a pessoa falar, para a pessoa trazer o lúdico, para ter cursos. Eu não entendo como é que consegue dinheiro para isso, né? Para construir, está rasgando as dunas no meio. Você deve ter visto meu vídeo e hoje eu passei, eles estão cada vez mais avançando. É horrível, é horrível. Eu queria ter um poder agora de chegar lá e demolir tudo de madrugada. O vandalismo, para mim, não é tocar fogo na placa nem nada. A gente foi para lá com parceiros, levamos rosas para as dunas, né, pedindo desculpa, né, ao Ossan e ao Oxum, porque se eu estou indignada, imagina o sagrado, né? Se eles conseguem rasgar as dunas, construir um Monte Santo, um tempo eles podem também mandar sugar toda a água da lagoa e fazer lá também outro tempo. E a gente de candomblé, não, a gente chega na lagoa, a gente não adquire nenhuma mesa para colocar as nossas oferendas para o Oxum. A gente chega de pé no chão, anda todas as dunas, vai na beira da lagoa, canta para o Oxum, e a gente faz a oferenda, seu impacto ambiental, porque a gente sabe o tempo de degradação da moeda, do plástico, da vela, do vidro. A gente estuda, a gente de candomblé não só corta a galinha e faz acarajé e toca tabaco e entra em transe, não. Nós temos doutores e doutoras, nós temos advogados nas nossas casas, nós temos ambientalistas, nós temos cientistas, nós temos mulheres, né, da comunicação, e a gente tem tudo para dizer e dar um basta. E agora, no dia 2 de outubro, que a gente tem que tirar esse problema espiritual que está sentado nessa cadeira, que para alguém sentar e ter poder, ele tem que ter um grande caminho e se ver no outro. E eu acho que a ética não está sendo aplicada, o respeito, e a própria mídia, ela termina também excitando o mal entre nós. Tem pessoas que são sensacionalistas, eles querem mais que construam nas dunas, que o povo de candomblé vá brigar, porque aí tem que ter matéria para isso. Eu acho que a gente tem que escrever uma história bonita. Né? É isso que eu percebo. Infelizmente, a senhora tocou num ponto que eu venho percebendo também. Ao invés da imprensa, né, a imprensa livre, que sim, não é aqui no Brasil, é no mundo. A imprensa não é o quarto poder, a comunicação. Na verdade, ela não é o quarto. Na verdade, ela é o primeiro. Porque quando você comunica, você consegue mobilizar uma massa de pessoas, principalmente num país igual ao Brasil, onde as pessoas não têm acesso você vê a importância da minha ida na lagoa, da minha ida nas dunas, fazer um vídeo, mobilizou a imprensa. Aí eu fui num programa Mojubá, que tem aqui um programa de rádio, e depois disso várias reportagens, porque as pessoas também não estão a fim de voltar no local do problema. Ela só vai uma vez e tem outras pautas, né? Outras pautas políticas, outras festas, e não entende que a corrupção
e a negatividade está tomando conta do mundo, né? E eu acho que cada um tem um papel. A imprensa tem um papel de informar e também de denunciar, né? E também elevar a nossa riqueza. Mas eu só acho que nessas esferas de poder tem pessoas que não é do nosso lado, né? Que não é negro, que é branco, que não é do candomblé, que é fundamentalista. Por isso que é importante votar em quem tem a mesma cor nossa, em quem tem ideologia, de quem sabe o que é o racismo. Não adianta falarem por nós. Eu não quero uma mulher branca falando de mim, da minha dor. Ela não passou por isso. Porque se eu sair com uma mulher branca e eu do lado, as pessoas vão criticar a mim. Ela não, ela é uma mulher branca, né? Você vê um jovem negro na rua, ele é discriminado. Ele pode passar sem camisa, tá tudo bem, é um homem branco, é um jovem branco. Mas se for um negro, é um marginal. Não é piadinha, não, é realidade. Tanto que as mulheres pretas, as mulheres negras de Salvador têm medo dos seus filhos saírem. Olha, quando vai nosso filho, meu filho no terreiro, foi embora agora para casa, pega o documento, fica com o documento na mão. Se lhe abordarem, espere, respire, não vá para cima. Então você tem que ainda fazer um grande ritual para você manter a nossa comunidade viva. Tem várias frases, né? Combinamos de nos matar, combinamos de não morrer, mas a gente está morrendo. Vamos nos aquilombar, mas ele entra no quilombo e mata o nosso povo. Então, onde é que tem segurança? Nem você trancando a sua casa. Você não vai dizer que o racismo não entra na sua casa. O vizinho aqui do lado é evangélico. Quando ele vê eu cantando para Exu, ele bota o rádio dele, o som dele queima, tá amarrado. Eu paro de fazer meu culto a Exu e vou lá e digo, olha, eu estou cortando para Exu. Se você ficar chamando demais o demônio, o Satanás que é de vocês, você vai interferir não na minha vida, mas na de vocês. Então, assim, eu sou muito à vontade, assim, eu não sou uma militante que eu estudo sobre leis. Eu estudo a minha dor na hora, eu vou para cima. Quando eu soube aqui das dunas, eu nem esperei me combinar com ninguém, eu fui a primeira a descer, a fazer um vídeo, a convocar. E as pessoas até, Manjaciara quer o holofote, Manjaciara quer a mídia, ela quer se candidatar, e não é nada disso. Eu estou lutando é pelo legado que minha mãe deixou para mim. Eu estou lutando é pelo que eu acredito de um futuro para homens e mulheres e jovens negros do estado da Bahia e do Brasil. Não, e é uma coisa impressionante que a senhora falou aí, porque é o seguinte, é um direito, sim, da senhora se candidatar. É um direito, sim, de qualquer um dos nossos que queiram se candidatar. E aí, se fosse, por exemplo, um passeio pentecostal, dessas feitas loucas que tem aí na televisão, que fica 24 horas, né? Tem um que ganhou até no Guinness Book, porque foi o cara que mais apareceu no mundo na televisão, de tanto que ele fica na televisão. Na Bahia, então, assim, tem muito mais evangélico nas bancadas, né? Você não vê uma pessoa de cana. Agora que a gente está conseguindo algumas representações, né? Algumas mandatas com IAO, né? Alguns estão se candidatando, mas eu acho que a gente precisa se articular melhor. Acho que não é para todo mundo se candidatar de vez. Acho que a gente tem que ter uma reunião de madrugada e escolher para a gente dominar o mundo mesmo, que o projeto é esse. É a gente ocupar espaço de poder aonde a gente tenha realmente o direito de voto, de assumir, de querer. Agora mesmo a gente fala da Frente Macota Valdina, a gente fala da PL Macota Valdina, a gente fala de ebó coletivo na Bahia, a gente fala de movimentos negros, a gente tem o bloco mais negro do país, que é o bloco Afro e Leaê. Nós temos uma Lei de Balé, mas você não vê essas denominações afro vir aqui, porque se o Ileaê, se o Malê de Balé, se o Olodum, se os Afoxé, se os filhos de Gandhi vem aqui para Dunas, não tinha tempo de o trator passar, porque a gente é maioria, né? Só nós somos a Bahia, é o estado mais negro depois de África. A Bahia tem 50% de população negra, e já é estatística, agora vem um censo aí, eu sou católica, é de candomblé, não é católica, você é de candomblé. Tem que dizer, falar que é de candomblé. O censo bateu na sua porta, olha, eu sou Maria Joana, sou João,
sou negro, sou de candomblé. Nós temos que ter a estatística. Às vezes a pessoa tem medo, o racismo deixa a gente com medo. Eu sei que dá medo, mas a gente tem que ter medo, não. Tem que chamar por Exu, chamar por Ogum, pedir a espada de Ogum, pedir o bebé de Oxum também, que o espelho também corta e reflete na cara deles, e fazer uma grande revolução. Aqui no estado da Bahia, as candidaturas negras é que está na frente, e eu estou aqui para apoiar todas. Eu aqui não acho que a gente tem que chegar de galera. Não adianta a gente botar o meu presidente, Lula, novamente, o 13, e aí não trazer galera. Tem que estar, a gente tem que estar na secretaria, a gente tem que estar no ministério, a gente tem que estar em todo lugar. Eu estou muito feliz, eu não tenho tempo de estar me candidatando, não tenho tempo de fazer ebó, porque eu acho que o ebó é importante, e o ebó é o ofó, é o que a gente fala, o poder, e o poder é isso. Às vezes não dá certo, porque existe uma manobra maior financeira, né, de especulação política. Esses vereadores vêm para aí, já tem o dinheiro para fazer a obra. E a gente ainda tem que sair para a luta para poder ter o dinheiro. Essa candidatura não tem dinheiro. Aí todo mundo vai ganhar quem tem dinheiro. Não, vai ganhar quem tem poder. Poder realmente de gerar uma política de acolhimento, né? Que não seja homofóbica, que não seja racista, que não seja machista, que acolhe o ser humano na sua plenitude, independente de cor de pele, independente de raça, independente de qualquer coisa. O direito de ser livre e viver. Até para a gente cortar a galinha, a gente precisou ser julgado no Ministério Federal em Brasília. Isso é horrível. Aí prende Lula, a gente vai lá também, solta Lula e está aí. Quem imaginava que a gente ia ter... Hoje é um dia, hoje é 16 de agosto, entendeu? É dia de Opaluaê, é dia da caminhada Zoane na Bahia, é dia da liberação do 13, que a gente pode mesmo fazer o L, e é o L de Lula e 13 e acabou, é um direito meu, eu sou e quem quiser seja, e nós somos. É um banto, né? Eu sou porque você, nós somos essa massa de loucura mesmo que é ter fé e acreditar. Às vezes eu digo, gente, eu não acredito. O povo negro tem ancestralidade mesmo. Fomos arrancados de África. Como escravo que não éramos. Depois de 500 anos, nós estamos aqui ainda sendo escravizados. Você vê aí na mídia, mulheres negras trabalhando há mais de 50 anos, nunca ganhou dinheiro e presa, cárcere fechado. Então, você não fala só em meio ambiente. O racismo não está só na lagoa, ela está nas escolas, ela está na faculdade, ela está no médico, ela está no presídio. Quando as mulheres e homens negros não estão livres, você não pode nem ter sua religião. Lá na porta do presídio aqui em Salvador, só tem lá, salvando almas. Mulheres e homens com Bíblia na mão. Eu vou lá, eu canto Panhançã, só pro Pemba. Eu vou procurar meu povo. Então, a gente precisa dominar essas instâncias de poder que nos tira poder, que é na educação, é na saúde, é no país, né? Então, a gente precisa tocar tabaco, dar comida Exu, mas também sair na rua, procurar nossas bases, nossa comunidade, nossos jovens. Quem está tirou seu título pela primeira vez, tem que fazer uma análise aí de conjuntura política e saber que nós temos fila, né? E ir pela esquerda é muito importante. Com certeza. E a senhora citou duas coisas aí que eu acho assim, são primordiais. Primeiro, a gente vê a questão dos traficantes de Cristo. Por que eles existem? Eles existem porque eles estão lá, essas seitas neopentecostais estão lá na porta, no pior momento que aquela família pode ter, que é ter alguém dele ali no cárcere. E o nosso povo, às vezes, dorme, vamos dizer, cochila nesse ponto aí, de não ir nos presídios, de não ir na porta dos postos de saúde. Na hora que o censo chega, igual hoje mesmo, o censo passou aqui na porta aqui de casa. A primeira coisa é perguntar, não, eu sou negro, todo mundo aqui, minha esposa é negra, meus filhos são negros e todo mundo do candomblé. Pronto. Ah, mas o senhor, eu falei,
meus filhos são mais de tom de pele mais claro do que a minha. Mas é negão. Mas eu virei e falei, olha o pai e a mãe é o quê? Mas ele poderia ser pardo. Eu falei, não, meu filho, não Até tem o pardo, censo, não. quem vem nas nossas Pardo, não, portas é negro. já estão querendo embranquecer a gente, né? Embranquecer a população, tirar a identidade nossa. Eu virei e falei, não, todo mundo aqui em casa é negro, é só olhar para mim. Se eles têm um tomzinho de pele, um pouquinho mais claro, isso aí foi o Lourinho que mandou. Agora eles são negros, olha para o pai, olha para o avô, olha para o bisavô e olha para o tataravô. Todos negros, todo mundo é negro. Então não tem essa de dizer que vai para que não, todo mundo aqui é negro. E pronto. E religião, todo mundo é do candomblé. Mas vocês são espírita? Eu falei, não, espírita não. Eu respeito quem é espírita. Eu sou do candomblé, diferente. Então, mãe, realmente a gente está numa situação muito complexa. Mas, olha, infelizmente, o que é bom dura pouco. Então, eu gostaria de agradecer, né? Convidar a senhora para visitar aqui. Com certeza, quando eu for a Salvador, e eu vou agora, geralmente, eu tinha ali, pastor do Salvador, vou na casa do pai, vou na casa do avô. Então, eu vou ter o prazer de conhecer claro. pessoalmente. Minha casa é sua casa. Achei. E como diz a minha também, a da senhora, ela sabe que a gente é isso que a gente tem para poder trazer, não só para quem é da nossa religiosidade, mas para as pessoas também que não são, que às vezes não. Eu queria conhecer como é que é. É só você chegar num terreiro de candomblé e a famosa Yalorixá, ou o tapeto, o doté, o doné, vai chegar e te mostrar tudo. É lógico que nós temos os nossos aos, os nossos segredos, claro. Mas o que for possível te explicar, você vai sair de lá sabendo. Até porque, pai, a gente não deve discriminar o que a gente não conhece. Você não pode dizer que não gosta de morango se você não experimentar, né? Então, assim, o candomblé, a religião, eu acho que você é livre para vir conhecer. E o Abassá de Ogum e tantas outras casas no Brasil tem essa forma de acolhimento, né? Você vem, a gente não faz proselitismo. A gente não bate na sua porta dizendo que vai entregar o Oxum, nem que o Oxum tem um plano na sua vida. A gente está com a nossa casa aqui. Ou você sonha com orixá, ou há um chamado, né? Mágico, né? Então, o candomblé é um encantamento. Essa magia que eles falam, a magia negra, não. Nós temos magia de acolhimento, o banho de pétalas de rosa, né? O amaci, banho de folha. Aí todo mundo discrimina o candomblé o ano todo. Quando é no Réveillon, usa branco, vem no terreiro tomar banho, pula 7 ondinhas. Então, eu acho que é muita hipocrisia. É como dizia Dalai Lama, não existe uma religião melhor do que a outra. A melhor religião é aquela que faz o ser melhor. Se você tem amor, tem respeito ao outro, isso é Deus. Isso é Olorum. Isso é o Dodua. Não importa o nome. O importante é como você vai caminhar nessa religião, que para mim religião é religar ao amor e ao sagrado. Muito obrigado. Eu só tenho que agradecer a senhora. Eu quero agradecer também, em nome de Eipondá, que é minha mãe, em nome de Ogum Onirê, que é o dono dessa casa, que a gente possa caminhar juntos. A do pé, pai. A do pé também. Muita fé, gratidão à senhora e com certeza nós estaremos juntos sempre que a senhora precisar. É só chamar, só virar e falar assim: pai Wellington, estou aqui, estou chegando, espera, estou chegando. Fazer um programa assim de dia nas dunas, eu ir lá e vocês, todo mundo ter o acesso de ver tudo que está acontecendo. Eu acho muito importante, tive essa ideia agora. A gente pode marcar isso. Achei excelente, com certeza. Eu acho que é muito importante. E a gente tem que realmente denunciar e não deixar isso ir para frente, porque é uma hipocrisia de poucos. E olha que me assusta muito essa obra aí, porque o então prefeito da Bahia, né, que saiu agora recentemente,
ele era uma pessoa que o avô dele tinha tradição no candomblé. O avô dele visitava as grandes casas do candomblé. O Mas avô dele eu era acho que também feito no Santo isso Sul, era um toda a jogo. Bahia e todo o Não, Brasil mas sabe disso. isso também é um jogo político, né? Às vezes a pessoa diz que gosta para fazer a gente de manobra, né? Porque se o avô fosse bom, não ia deixar um neto também tão ruim assim, porque esse neto aí não tá de boa, não. Ele tá assinando, ele estava aqui aceitando isso aí. Ele está assinando, então. É que justamente a pessoa, como diz o ditado, né? A pessoa erra não é só pela ação, é pela omissão. E às Isso. vezes a omissão é até pior do que a ação. Não é só aquele que aperta o gatilho que é o assassino. Aí eu queria aproveitar, né, essa oportunidade e fazer minhas considerações cantando para Oxum, de presente para todos que estão aqui, né? Que Oxum é minha mãe, que ela possa iluminar, né, os caminhos nossos para a gente ter equilíbrio. Ora iê, Oxum, Cafidera mãe, Majacuraba, ora iê, Oxum. Ilemobolá, ilemoboye, ilemoborixá, Injexá, Coelhão e Jore, ilemoborixá, orieye, mio, orieye, imoleo, iamidide, o que Oxum se levante de todas as cachoeiras, dos fundos dos rios e nos dê força e chame o olhar para fazer uma grande ventania na nossa vida e transformar. Beijo, pai.